Paz e graça, queridos irmãos e amados, no nome de Jesus Cristo, amém? Para onde iremos então? Você olha para ambos os lados e você vê, desde os falsos profetas, desde a seita, eles falam de Jesus. Eles até mesmo professam a palavra em dizer que tem a fé. Eu gosto muito de lembrar aquele texto do livro de Tito, capítulo 1, verso 16, que diz assim: eles confessam, eles fazem profissão de servir a Deus, mas seus corações estão distantes do Senhor. Por quê? Porque são desobedientes, porque não vivem o verdadeiro evangelho, e são reprovados para toda a boa obra do Senhor, ao qual foi enviado sobre a terra, que é a boa nova, o evangelho da salvação. Queridos amados, certa vez o apóstolo Paulo disse que a igreja estava dividida e eles eram carnais. Por quê? Porque na verdade eles eram religiosos, mesmo que tinham ouvido o evangelho da verdade, eles estavam desviados. Eles tinham acepção entre irmãos. Chegava ao ponto de dizer: não, nós aqui estamos de Paulo, nós estamos mais certos. Não havia a unidade da fé, a unidade da obediência no evangelho. Então o apóstolo Paulo chegou a exortar e os repreendeu, dizendo: porventura não sois carnais? Porque uns vinham e diziam: não, eu sou de Paulo. Eles começaram a ter contenda entre eles: não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Então tem que ter uma igreja aí que ela é tipo unicista, né? Só batiza no nome do Senhor Jesus, porque Pedro disse batizar em nome do Senhor Jesus. Então desde aquele tempo já tinha as divisões, separações. Da mesma forma hoje, há milhares ou até mesmo centenas de milhares de ministérios de igreja que eles abrem os ministérios, registram a igreja, uma placa, e ali eles usam versículos da palavra de Deus e fazem os seus estatutos, as suas regras, e criam dogmas. Então nós temos vários tipos de igreja, como tinha no Apocalipse. Mas se você for à memória daquilo que você já leu e aprendeu, você tira lições e vai ver que só uma igreja estava na obediência plena do evangelho. A sexta carta do Apocalipse diz sobre a igreja de Filadélfia. E Sardes tinha alguns que andaram como a Filadélfia. Alguns de Sardes também não se corromperam, mas se manteram na verdade daquilo que o Espírito Santo havia trazido a eles. Então tinham pregadores verdadeiros, tinham apóstolos verdadeiros, tinham pregadores verdadeiros. Mas dos 7 aos 7 anjos, como eu disse, só uma plenamente, ao anjo da Filadélfia, obedecia corretamente os ensinamentos trazidos pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo, o qual exortava aquela igreja.
E hoje fica essa pergunta para muitas pessoas, muitos irmãos, muitas irmãs: para onde iremos? Para onde eu vou? Pois se está tudo corrompido, você vai numa, prega que o reino vai ser aqui. É uma seita, né? Diz que o reino vai ser aqui, o reino eterno, Deus fará tudo novo, testemunho de Jeová. Aí vem outro e diz que não, que quem não guarda o sábado está quebrando a lei, vai ser condenado ao inferno. Aí você vai em outra direção, então você encontra os neopentecostais. De repente você encontra os pentecostais, os que crêem nos dons, aqueles que crêem nos dons. Aí vêm os tradicionais e os reformados. Aí vem aqueles que pregam a predestinação. Uma vez predestinado, salvo para sempre, mesmo que você caia, mesmo que você peque, você é um predestinado, então o Senhor vai te salvar. Mas segundo os predestinados, então diz que aquele que é salvo e que é predestinado à salvação não vai pecar mais, porque não vai cair mais. Então há tantas controvérsias em doutrinas, e eu sempre digo que a doutrina, os ensinamentos, ela tem que vir do céu. Eu não estou dizendo para você não estudar, não fazer teologia, mas a teologia, na verdade, hoje, ela é melhor não fazer. É melhor não fazer a teologia. Mas o que fazer então, meu querido irmão João? O que fazer então? Olha, a palavra é bem clara e diz: isso vem do Senhor. A resposta está para você vindo do Senhor, pelos seus apóstolos, pela sua palavra. Como aprender? Como conhecer? Como ter o conhecimento? Primeiro, se eu sou cristão, tenho uma família e filhos, a palavra já ensina. Ensina teu filho no caminho que deve andar, porque depois que ficar velho, não desviará dele. Buscai nas Escrituras, lede, sabei que nelas está escrito como receber a salvação eterna, como alcançar a salvação. A palavra é divinamente escrita, ela é inspirada para ensinar, corrigir. Ela é inspirada para corrigir, exortar, para que nós venhamos ao pleno conhecimento do Senhor. Também está escrito que o Senhor quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e todos sejam salvos. Com isso, então, eu falo para você, vamos buscar na teologia, em estudos. Eu aconselho a você não buscar em teologia. Por quê? Mas por que você está dizendo isso? Porque a teologia, ela se corrompeu aos anos depois da morte de Cristo. Depois que Ele ressuscitou, muitos mudaram a palavra de Deus, mudaram a glória de Deus, mudaram a palavra. Ah, mas é possível que alguém possa mudar a palavra de Deus? Como pode alguém mudar a palavra de Deus? Pode. Jesus diz no Apocalipse que todo aquele que acrescentar qualquer palavra, lhe serão acrescentadas as maldições que estão no livro, que está escrito na palavra do Senhor. Todo aquele que tirar, será tirado da árvore da vida dele também. É Apocalipse. Vejam você mesmo, leiam você mesmo.
Mas então o que fazer se a teologia está corrompida? Porque nós temos lá os predestinados, nós temos os calvinistas, nós temos adversidades de tipo de ensino. Nós temos a teologia do sábado, a teologia do domingo, a teologia judaica, nós temos a teologia. Então virou, como se diz, uma salada mista, que você está tomando ou comendo e nem sabe o que é discernir. Nossa, mas tem gosto de... É como uma salada mista, tem gosto de mamão, tem gosto de laranja, tem gosto de tantas diversidades de frutas, ou nessa salada de fruta, há tantos gostos que você não sabe dizer. Então você vai dizer o que? Isso é uma salada de fruta. Assista ao Evangelho como uma salada de fruta, que cada um diz: mas eu gosto mais de laranja que está nessa salada. Outro vai dizer: não, eu gosto mais do mamão. Outro vai dizer: não, eu gosto mais da banana. Não, eu gosto mais do morango. Não, eu não gosto de nenhum, gosto só do leite, que está no meio dessa vitamina. Então, como saber e como conseguir agregar um conhecimento, se eu não devo fazer então a teologia por causa dessa salada que aí está? Mas a palavra te ensina a mim e a você o que fazer. Às vezes você fica pensando para onde ir, qual igreja frequentar, o que fazer? O que fazer agora? Então não dá para fazer nenhuma teologia, não dá para fazer nenhum curso. Não, eu vou fazer teologia, eu vou reter o bem, eu vou desprezar as outras coisas. Você pode até pensar assim, mas tem uma palavra que diz bem assim, veja aí, leia aí: buscai a sabedoria do céu e não a humana, não a terrena. Teologia é um ensinamento, é a faculdade humana. Buscai a sabedoria do céu, não a humana, não a terrena, mas buscai a sabedoria que vem do céu. Pronto, aí está a resposta para você. Meu povo, diz a palavra, é destruído porque lhe falta o conhecimento, não dos homens, daqueles que fazem a faculdade e te passa aquilo que lhe interessa, aquilo que a sua religião quer, aquilo que seus dogmas lhe interessam. Você tem que buscar a sabedoria do céu, aquilo que Deus quer que você faça. Certa vez os apóstolos perguntaram o que eles fariam quando fosse, o que eles pregariam. E Jesus: não vos preocupeis, o que havia de vocês falar, porque o Espírito Santo os concederá. Ele dará a vocês o que falar na hora apropriada. Não quer dizer, eu não estou dizendo para você não estudar, pelo contrário, estou dizendo para você estudar a Bíblia, buscar estudos na Bíblia e pedir ao Pai, no nome de Jesus, ao Espírito Santo que te convence. Não é o homem que te convence com a pregação. Geralmente o homem te manipula, geralmente o homem te engana, criando dogmas e conceitos humanos, filosofias humanas, saindo fora das Escrituras, dizendo: Deus falou, Deus disse, sendo que o próprio Deus não disse e Deus não falou. Mas o pré-julgamento do Senhor está sobre eles. Deus vai dar a eles comer, tomar água de fel. Deus vai castigar esses que usam da palavra dele, dizendo que ele disse e não disse. Eles dizem em mim assim: paz tereis, e nem o mal virá sobre vós, fortalecendo a mão do pecador, sendo que é para pregar a verdade, que virá sim o mal, que virá sentença, tanto nesta vida como na posterior, na eternidade. Por isso que o Senhor apresenta a todos nós o caminho, a verdade e a vida. E muitas das vezes, então, nós ficamos pensativos.
Qual igreja eu vou? O que fazer? Eu quero contar uma pequena história para você, que você encontra a sabedoria pedindo ao Senhor: me dê sabedoria. Não ore assim, me mostre qual igreja, qual denominação eu devo ir servir ao Senhor. Você não deve orar dessa forma. Ah, Senhor, eu vou para a Assembleia. Ah, Senhor, eu vou para a congregação que usa véu. Ah, Senhor, eu vou para Deus é Amor. Ah, Senhor, eu vou para a Presbiteriana. Ah, Senhor, eu vou para a Batista. Ah, Senhor, para onde eu vou? Para onde iremos então? Sobre isso que eu estou falando. Para onde iremos então? E muitas pessoas estão assim. E eu quero contar, como disse, uma história do jovem José Smith, fundador da Igreja dos Mormons. Ele era um jovem que frequentava, naquela época, adventista. Ele tinha um certo conhecimento, mas ele via coisas erradas dentro do ministério. José Smith, ele não estava estruturado na palavra do Senhor. José Smith, fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, não conhecia Jesus. Ele foi lá então e preocupado com as situações que tinha de erro dentro do ministério onde ele congregava, que era adventista. Então ele começou a orar, ele foi buscar o Senhor: qual igreja, qual templo eu devo ir congregar? Qual templo que eu devo me apresentar, Senhor, para te adorar, para fazer a tua obra? Eu quero fazer. Ele tinha sede e desejo. Ele começou a fazer uma campanha de oração, buscando ao Senhor qual igreja. Mas Jesus disse, o próprio Deus disse, que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E então você tem que entender que Jesus não habita lá na Assembleia de Deus. Deus não habita lá na congregação cristã. Deus não habita lá no templo, na casa de oração batista, universal do Reino de Deus, R.R. Soares, Valdomiro Santiago. Essas coisas são terrenas, são casas de orações, são templos físicos. Deus habita em você. Vós sois o templo do Espírito Santo. Onde você estiver, aí o Senhor faz morada. Mas José Smith, aquele jovem, queria saber. E eu te digo mais, que o diabo, Satanás, o opositor de Deus, ele também responde orações. Satanás, os demônios, lhe ouvem as tuas orações. Quando você está pela palavra, você não é enganado. Por isso que a palavra diz e ensina: orai e vigiai, pois o vosso adversário está de redor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Isso no sentido espiritual, humano. Como diz também na palavra, que ele veio matar, roubar e destruir, é o que ele faz. Quando ele não mata a tua vida espiritual, ele pode matar a tua carne, ele pode matar a tua vida espiritual, ele pode roubar a tua bênção do Senhor. Satanás responde orações, principalmente daqueles que não estão fixados, que estão plantados, que estão edificados na rocha que é Jesus Cristo. Quando não está na rocha, Satanás vem, então ele planta a sua semente e tira a semente da verdade do Evangelho de Cristo. E José Smith então, pedindo ao Senhor em oração, ele não estava pedindo carro, ele não estava pedindo casa, ele não estava pedindo esposa, ele estava pedindo ao Senhor qual igreja ir. E aquela oração não foi conveniente a Deus, porque ele deveria estar aqui estruturado e entender que ele é o templo do Espírito Santo, e que as casas de oração, que os lugares, os templos, são simplesmente um local para se cobrir da chuva, do vento, e seria chamado uma casa de oração. Como o próprio Senhor Jesus disse que a minha casa será chamada casa de oração, e não covios de ladrões e de salteadores, como eles faziam naquele tempo e fazem hoje.
Então José Smith não conhecia a plena verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do sistema, dos homens, dos dogmas. Viva a palavra de Deus, viva os ensinamentos de Deus. Mas José Smith não reconhecia a verdade ainda, não tinha o pleno conhecimento, não estava liberto. E o que acontece com José Smith, que estava buscando um lugar para congregar? Aparece um anjo. Pesquise na internet, pesquise no Google a história de José Smith, o fundador da igreja dos Mormons. Então quem que aparece a ele? Aparece um anjo. E esse anjo tinha um nome. O nome desse anjo era Moroni. Esse anjo então lhe entrega a revelação que ele deveria fundar uma igreja e ter o livro dos estatutos, ter os dogmas que ele deveria colocar, que ele deveria procurar o livro das folhas de ouro, que seria um novo evangelho, que ele seria o precursor da salvação da humanidade. E José Smith então viu o anjo, conversou com o anjo, procurou o livro e achou o livro, segundo histórias, vocês vão pesquisar. Então José Smith agora funda a verdadeira religião, a verdadeira igreja de Cristo, segundo eles, a igreja dos últimos dias, os Mormons. E lá ele traz um novo mandamento, ao qual na verdade a palavra diz que ele tivesse lido as escrituras. Se ele tivesse buscado nas escrituras, jamais ele seria enganado por aquele anjo, o anjo Moroni. Porque o apóstolo Paulo disse: se alguém vos ensinar outro mandamento, ao que não foi o que o Senhor Jesus ensinou, que seja anátema. Disse o apóstolo Paulo: mesmo que nós mesmos vos traga outro evangelho, não creais. Mesmo que o anjo desça do céu e vos traga outro mandamento, não creais. O apóstolo Paulo deixou isso escrito para nós, daquilo que o Senhor mandou escrever, para que não fosse enganado por anjos. Mas o José Smith foi enganado pelo anjo. Esse anjo não era anjo de luz, era anjo das trevas, era Satanás que enganou ele. A palavra diz que os anjos, não é de admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e foi o que ele fez, se transfigurou em anjo de luz para José Smith. Ele deu novo mandamento, ele deu coordenadas, e existe hoje uma seita, esta chamada Igreja dos Últimos Dias, os Mormons. Por quê? Porque ele não estava estruturado. E hoje são milhares e milhares de pessoas que estão caminhando e indo para o inferno há centenas de anos, pela fundação desse ministério. Nas demais você pode ver também a teologia da prosperidade, que foi implantada sobre todo o mundo. Deus não mora em templos feitos por mão de homens. O Senhor mora em você. O Senhor está no teu coração. O Senhor está no teu intelecto, daquilo que você tem aprendido e buscar e aprender do Senhor. Para onde iremos? Para onde iremos? É um exemplo que dá para nós tirarmos da vida do jovem José Smith, que ele queria algo que já estava revelado, mas eu creio que ele não orou: Senhor, me dá sabedoria do céu, como eu posso fazer a sua obra? Eu, por exemplo, sou considerado, até mesmo vamos usar a palavra moderna no dia de hoje, eu sou um desigrejado. Eu saí do sistema. Hoje eu faço os cultos na minha casa, no meu lar, com a minha família. E convido, quem quiser vir, está bem
né? Será bem recebido. Faça os vídeos, faça as pregações, ensina a palavra de Deus, intermédio do canal do YouTube, do Facebook, nas plataformas sociais. Então eu levo a palavra do Senhor. Eu tenho trazido testemunho da minha vida, o percurso desde quando criança sirvo ao Senhor. Então nós podemos ver que essa realidade paira sobre a terra. De tantas adversidades, de tipos de ensinos, de ensinamentos errôneos, seitas, heresias. Mas não é motivo de eu e de você se escandalizar, pois está escrito que apostatariam da fé, apostatariam do Evangelho. Nós podemos ver tantas atrocidades, ministérios que são fundados e querem criar grandes impérios, querem ter fama, glamour, querem se apresentar: eu sou de Deus, nós somos de Deus. Lá onde eu estou, Deus está, Deus cura, Deus faz milagre. Deus não precisa de um templo e nem de um ministério para fazer o milagre. A igreja, a noiva de Cristo, é você. Aonde você estiver e vivendo a verdade, sendo convertido e servindo ao Senhor, o milagre vai acontecer, a cura vai haver, as bênçãos vão atuar. É assim que ensina a palavra de Deus. Não se deixe enganar por filosofia de homens. Às vezes você perde anos e anos estudando uma teologia ao qual você vai ser enganado em pregar predestinação, em pregar pós ou antes o arrebatamento, antes tribulação, pós tribulação. Isso para mim e para você não interessa. Interessa você viver uma vida íntegra e reta diante do Senhor. Você tem que viver os ensinamentos da doutrina. Não se preocupar quando que Jesus vai voltar, se nós vamos passar pela grande tribulação. Predestinado ou não destinado. Não. Essa teologia de predestinação calvinista e tantas heresias que tem nas demais outras, que criaram dogmas, distorcem a palavra do Senhor. O resumo de tudo isto: crê no Senhor Jesus Cristo. Isso diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Deus honrará aquele que honra Ele. E Senhor, se você clamar, é claro que a salvação é individual, ela é particular de cada um. Também está escrito que filho não salva pai, pai não salva filho. Não podemos, é uma decisão pessoal. Mas tem um porém, que quando nós oramos ao Senhor, nós apresentamos nossos filhos a Ele, e nós obedecemos, pode ter certeza que o que é impossível para mim, para os homens, é possível para Deus. Então Deus vai atuar, Deus vai guardar seus filhos, Deus vai repreender os seus filhos, porque são filhos da carne, não são filhos do Espírito. E Ele mesmo vai ter a providência de então dar o livramento no momento certo desta vida. E Deus também vai enviar seu Espírito Santo, que vai convencer, vai mandar situações para que eles reconheçam que o Senhor é Deus, intermédio da sua oração. Para onde iremos então nessa geração moderna? Essa semana eu fiquei até mesmo impactado em ver que as igrejas, mesmo que nós estamos vendo que ela está entrando na era ecumênica, os pastores estão sendo ecumênicos, os pastores estão se alinhando com a igreja católica, que são falsos profetas. Eles têm
pastor, eu vejo muito, até mesmo os adventistas, chama aqueles que são maçons, os maçons, nossos irmãos, os católicos, nossos irmãos, os espíritas, nós não são irmãos. Não são irmãos. Primeiro que nós não temos esse poder de chamar eles de irmãos, porque somos todos criaturas do Senhor. Passamos a ser irmãos, os verdadeiros filhos do Senhor, quando nós se convertemos do nosso pecado, aceitamos o convite do Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro, e passamos a obedecer e viver a sua palavra. Aí sim, dentro desse corpo de Cristo, se tornamos filhos de Deus e irmãos. Quanto outrora, então somos o quê? Destituído, condenado, criaturas condenadas ao inferno. Somos ímpios, pecadores, e não somos irmãos. Todos condenados. Passamos a voltar a ser uma família, irmãos e filhos de Deus, quando nós obedecemos o chamado, o convite, o amor do Pai em Cristo Jesus. Mas nessa geração ecumênica que aí está, eles dizem não, os católicos são nossos irmãos. Eles não são nossos irmãos. Eles são criaturas de Deus que precisam se agregar em Cristo Jesus e se tornar filhos e da família do Deus eterno. Aí sim serão irmãos. Aos filhos das trevas, os maçons que servem a Baphomet, a Gadu, ao arquiteto, também da mesma forma, não são irmãos, são filhos das trevas. Talvez seja forte para você ouvir isso, mas é verdade, são filhos do diabo. O pior de tudo são os falsos profetas, ao qual o próprio Jesus os chamou de filhos do diabo, porque eles conheciam a verdade, conheciam as escrituras, mas não viviam. Então Jesus disse que eles eram filhos do diabo, porque eles deveriam amar Jesus, mas estavam querendo matar Jesus. É assim da mesma forma esses que diz que conhecem Jesus, falam com Jesus, mas eles não obedecem a Jesus. Eles falam, não, nós temos o Pai, o Deus que mandou você, Jesus, mas não precisamos obedecer os teus ensinamentos. E com isso eles se desviam da verdade, e até então não são irmãos. Por isso que você deve pregar a verdade a essas pessoas e ensinar ela para onde vocês devem ir. Para onde iremos então? Você tem que ter a resposta para você e para o seu irmão. Você tem que ter a resposta para a sociedade, para o teu familiar, para o teu irmão de igreja. Para onde iremos então? Nós iremos para Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Para onde iremos? Para Jesus. Nós vamos fazer uma leitura aqui no Evangelho de João, capítulo 6, verso 53. O que aconteceu certo tempo, ao qual está imortalizado, e nós podemos tirar lições sobre isso. João capítulo 6, verso 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, eu vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. 54. Quem come minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come na minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é caso
não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. No verso 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: se isso vos escandaliza, que seria, pois, se viesse, ou se, que seria, pois, se visseis, ou viesse a ver, subir o Filho do Homem, para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos digo são espírito de vida, ou as palavras que eu digo para vós são espirituais para a vida. Mas alguns de vós não crê, porque bem sabia Jesus, mas alguns de vós não creem, porque bem sabia Jesus que desde o princípio quem eram os que não criam, e que era o que lhe havia de entregar. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quer vós retirar-vos? 68, versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Respondeu Simão Pedro: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras da vida eterna, só tu tens palavra da salvação. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Para onde iremos então? Se as igrejas estão corrompidas, se as igrejas estão distorcendo na teologia da prosperidade vários ensinos, é a igreja do sábado, é o predestinado, é o calvinista, enfim, é o anti-pós-tribulação, coisas que não agregam a nós nada. Entendam que a palavra diz lá em Deuteronômio 29, lá diz em Deuteronômio que as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, as encobertas pertencem a Deus. Mas o homem quer saber de coisas que não lhe convém, ou quer discernir os enigmas de Deus que só pertencem a Ele. As coisas encobertas pertencem a Deus, as ocultas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós e nossos filhos. O que? A salvação eterna, o como andar, o como proceder, e não viver debaixo de dogmas de homens ensinando heresias. Então Jesus, quando ensinava essa doutrina que aquele que não come a sua carne, não toma do seu sangue, não tem vida para com ele, que é a Santa Ceia. Que a Santa Ceia é aquilo que nós confessamos, nós fazemos uma vez por mês, representando que realmente nós cremos e somos testemunha que um dia ele morreu. Nós estamos todo tempo dizendo a Santa Ceia do Senhor. Quando nós tomamos a Santa Ceia, comemos do pão, que é o símbolo da carne de Cristo, o vinho, que é o sangue de Cristo, nós estamos confessando que realmente nós cremos na sua morte, que Ele derramou o seu sangue, que sua carne foi moída pelos nossos pecados, e que Ele ressuscitou, e que vai voltar, e que vai arrebatar a sua igreja, e que aqueles que partem em Cristo em comunhão serão salvos.
Então Jesus pregava isso, que aquele que não come e não bebe não tem parte com ele. Diz a palavra que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Ele não tinha só os 12, talvez ele tinha centenas. Muitos abandonaram Jesus e disse: que discurso é esse? Quem pode suportar? E Jesus: vocês acham que isso é um escândalo? Imagine que vocês não entendem que são palavras espirituais. Mas imagine se vocês então vissem o Filho do Homem subindo aos céus. Se escandalizariam muito mais. Então aqui dá para ver que muitos abandonaram. Era uma doutrina que ele estava ensinando, que deveria fazer, e que eram palavras espirituais. Eles não iam comer realmente da sua carne, mas eles deveriam aceitar o ensino, a doutrina ali, e obedecer, e continuar seguindo. Mas muitos não creram e o abandonaram. Mas Jesus e Deus, Ele continua sendo Deus, mesmo sem mim e sem vocês. Mesmo sem mim, Deus continua sendo Deus. Eu sem Deus não sou nada. Deus continua sendo Deus mesmo sem você. Então Jesus chegou ao ponto de perguntar aos seus discípulos, os mais próximos. Ele disse: não quer ir vós também embora? Não quer ir vocês também? Mas Pedro, Simão, respondeu: mas Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra da salvação, só o Senhor tem palavra que nos dá vida. Pedro traz uma luz ali, reconhecendo que, mesmo que nós não compreendemos, como muitos não compreenderam no momento, mas sabiam que Jesus era o Filho de Deus, que deviam, sem questionar, obedecer o que Jesus estava ensinando ali. Não sei a forma, como vai ser, mas nós não vamos embora então, porque só o Senhor tem a palavra de salvação. Então muitas das vezes as pessoas vão para a igreja, eles não querem obedecer. Não precisa batizar. Precisa então, criam dogmas, coisas que Jesus não ensinou, eles ensinam. Não, nós temos que guardar o sábado. Não, nós temos que fazer isso. Não, nós temos que fazer aquilo. Não, na minha igreja o bom costume não precisa mais. Que Deus não está olhando para a roupa. Não. Como diz o pastor Paulo: então anda pelado, irmão. Jesus só quer o coração. Então anda pelado, irmão. Continue mentindo, continue enganando. É tua fraqueza, é o pecadinho. Mas não é assim. Para onde iremos? Iremos para Jesus. Na nossa oração, no nosso dia a dia, devemos se apresentar, como diz a palavra, ao qual o Senhor mesmo nos recomenda: sede santo, porque eu sou santo. E essa palavra soa aos seus ouvidos: santo. Parece uma coisa que é impossível, porque diz o Senhor: sede santo, porque eu sou santo. Ser santo quer dizer ser separado. Deus é separado do mal, Deus é perfeito. E quando o Senhor diz sede santo, não quer dizer que você vai ser igual a Ele. Sede santo porque eu sou santo. Ser santo é ser separado. Sede separado do mundo. Não ameis o mundo e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, diz a Escritura. É isso que Deus quer dizer para você e para mim: sede santo, porque eu sou santo. Sem santificação, sem ser separado do mundo, ninguém verá Deus.
sem santificação, sem ser separado, ninguém verá ao Senhor. E quando você é separado, então você vive para o Senhor Jesus, vive para o Pai em Cristo Jesus, na obediência do Evangelho, na santificação, na separação, em viver as doutrinas e os ensinamentos. Para onde você irá então? Para Jesus. Jesus disse: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele vai aliviar você do seu pecado. Ele vai colocar no seu coração um novo mandamento. Vai escrever num coração de carne, vai tirar o coração de pedra e vai lhe dar um coração de carne que possa compreender. E ele vai escrever os seus estatutos, os seus ensinamentos. Então você vai prosseguir essa caminhada, o qual chama-se esse caminho Jesus Cristo. Ele próprio disse: eu sou o caminho. Então nesse caminho que você vai prosseguir. E nesse caminho, nesse percurso de caminho, vocês vão passar, eu vou passar, nós passaremos todos os tipos de adversidades que estão sobre a terra. Nós continuaremos sendo pecadores, errando e pecando, mas também nesse caminho nós alcançaremos as vitórias necessárias. Seremos constantemente lavados pelo sangue do Cordeiro. As nossas vestes serão purificadas e lavadas no sangue de Cristo, e viver na obediência, sempre que pecando e errando, nesse percurso do caminho da verdade que é Cristo Jesus. Também teremos junto do Pai o advogado, que estará sempre fazendo defesa, porque nós entregamos a nossa vida, o nosso viver em suas mãos. E com isso nós alcançaremos a eternidade na obediência dos ensinamentos da doutrina de Cristo, e não de homens, não de dogmas de homens, não de templos e nem do sistema desse mundo, que é um sistema corrompido que aí está. Certa uma vez, uma mulher mandou mensagem, eu fiz um vídeo denunciando os falsos profetas da Igreja Católica. Eu não estou falando das criaturas, dos homens, das mulheres, dos ímpios que estão lá sendo enganados na Igreja Católica, não. No mar de gente que está lá indo para o inferno. Eu estou falando dos profetas que induzem e enganam eles. E eu sempre estou fazendo vídeos de maçonaria, feitiçaria, da introdução de pastores, da igreja. A igreja está politizada, a igreja está maçonizada. Vou falar uma palavra que talvez não exista, não exista. Uma igreja que está maçônica, cheia de maçons, espiritismo. Vocês sabem disso? Vocês viram pastores pregando na Igreja Católica, como o Cláudio Duarte? Vocês viram padres pregando nas igrejas evangélicas? Isso se chama ecumenismo. Mas se a palavra diz lá em Apocalipse: sai dela, povo meu, e não seja participante de vossos pecados, para que você não incorra nas pragas que estão nas escrituras. Então, eu até falei, quem saiba, o dia que a besta morrer, os pastores vão lá, porque a besta vai morrer e o falso profeta vai ressuscitar ela. Eu falei, quem sabe os pastores vão lá dar um abraço na besta. Não, o importante é o amor. Sabe, estamos vivendo as últimas horas na face dessa terra, e eu digo para vocês que são poucos os salvos. São poucos, de 100%. Vamos jogar 1% que esteja salvo de toda a cristiandade, de todas as igrejas que estão na face da terra. Eu digo para vocês, e não tenho medo de errar nesse sentido, porque a palavra nos alerta e nos mostra. Veja bem quando será a volta do Senhor Jesus. Eu quero dizer, num julgamento de salvação prévio, já, agora, aconteceu. Não que venha nas décadas, nos milhares de anos, não, mas o que agora. Se Jesus viesse, quantos seriam salvos agora? Porque a palavra de Deus faz referência e mostrar pelas escrituras, ao qual Jesus disse: poucos são aqueles que entram pela porta. Poucos são aqueles que entram. Muitos são aqueles que
estão indo para a porta larga, estão sendo condenados, diz a Escritura. Então a palavra é bem clara em dizer também que poucos foram que foram salvos no dia de dilúvio, foram 8, e sendo que tinha cerca de, segundo os estudiosos, mais de 2 bilhões de pessoas, só 8 pessoas foram salvas. Na cidade de Sodoma e Gomorra foram salvas somente 3 pessoas, saíram 4, 3. Então a palavra adverte, aliás, muitos chamados, a Bíblia adverte que muitos chamados, poucos escolhidos. Então podemos ver que Sodoma foram 3, e no dilúvio foram 8 pessoas. E não será diferente agora na volta do Senhor Jesus, ou no arrebatamento da igreja, ou no final do mundo. Quando se manifestar a glória de Deus, vai ser poucos que vão ser salvos. Não sabemos mensurar, não temos ideia, porque isso pertence a Deus. Mas sabemos que serão poucos, porque a própria palavra do Senhor nos relata sobre isso. Muitos chamados, poucos escolhidos. Há 1 bilhão de chamados, mas desse 1 bilhão vão ser poucos, como foram nos dias de Sodoma e Gomorra, como foram nos dias de Noé. Essa é a palavra que eu deixo para você, irmãos. Para onde iremos? O que faremos? Então, eu digo para você que você deve ir para as Escrituras, orar e buscar sabedoria do céu e viver uma vida reta e íntegra, como viveu o justo Jó. Fique na paz do Senhor Jesus e que o Senhor vos abençoe. Esta é a palavra para você meditar, no nome de Jesus. Amém, irmãos.